António José Seguro voltou a defender a reabertura dos tribunais encerrados pelo Governo. O secretário-geral do PS considera que o novo mapa judiciário nega a justiça aos cidadãos. Numa intervenção no encerramento de uma conferência promovida pelo PS sobre organização e mapas judiciários, António José Seguro defendeu que fazer justiça é reabrir os tribunais que foram encerrados. Num total desacordo com o sistema que entra em vigor a 1 de setembro e que vai obrigar a uma enorme operação logística. Esta reforma começa a ser executada em setembro, a um ano de eleições. O Conselho Superior da Magistratura já veio fazer os seus avisos, dizendo aos magistrados não marquem audiências para o mês de setembro, porque isso pode dar complicação e pode dar confusão. Ora, sabendo que o Partido Socialista discorda desta decisão do Governo e que o Partido Socialista a vai alterar, quer dizer, o país não pode andar nesta situação de que faz uma mudança que vai concretizar-se, se concretizar em menos de um ano, para depois ser novamente revogada. E se há matérias que precisam de compromisso e de consenso, aqui tem uma matéria simples, evidente. E desse ponto de vista, não compreendemos que o Governo não tenha procurado encontrar um compromisso connosco, de modo a manter este serviço, importante serviço, que é o da justiça às populações. Fernando Jorge, boa noite. Boa noite. Quem é que está errado aqui? Alguém tem de estar, porque se há quem vai fazer uma reforma desta profundidade e alguém que diz que provavelmente vai ganhar as eleições daqui a um ano, vai mudar tudo? Boa noite. Eu, antes de mais, queria agradecer o convite para estar neste programa. É um programa que muito aprecio, um programa que tem muito prestígio e, portanto, é uma honra estar aqui. Quanto a esta questão, eu diria que se calhar ninguém tem razão nesta matéria. Não é quem tem razão, nem será o Governo atual com esta reforma, nem é provavelmente a oposição e que ambiciona ser poder, o Partido Socialista. Eu acho que isto demonstra fundamentalmente um aspecto que eu acho que é fulcral nas questões da reforma da Justiça, que é o consenso alargado que tem que existir. As reformas da Justiça não podem andar ao sabor do poder político, de quem está no poder. A reforma da Justiça tem que ser abrangente e isto é o exemplo mais do que evidente que antes destas reformas os partidos, sobretudo estes partidos do arco da governação, deveriam se entender para fazer uma reforma da Justiça sustentada, uma reforma de Justiça que fosse aceite, pelo menos, por todos os operadores. E a sua opinião, porquê é que isso não acontece? Agora, porque de facto há aqui uma lógica de poder pelo poder a nível dos políticos. Sabe, eu costumo dizer, a nível do Estado não tenho nenhuma dúvida. Atualmente fala-se na reforma do Estado, eu não tenho nenhuma dúvida. Quem está a reformar o Estado não gosta do Estado. E na Justiça já é um pouco isso. Embora relativamente à Justiça, quem faz as reformas da Justiça normalmente tem pouca consideração, se quisermos, pouco respeito, pouca preocupação pelo funcionamento do sistema de justiça. Tem mais preocupação pelos dividendos políticos que se tiram de algumas ações que se fazem na área da justiça. Isso é que é preocupante, porque o envolvimento, nomeadamente, das magistraturas, dos advogados, dos oficiais de justiça, devia de ser um fator que devia estar presente sempre nesta atitude das reformas. E aquilo que estamos a ver tão bem com esta reforma é que quem está dentro do sistema, quem conhece o sistema, praticamente não é ouvido nesta situação. Mas para responder muito objetivamente relativamente à questão, eu acho mal o encerramento dos tribunais e, portanto, se vier um governo que queira reabrir, como anunciou agora o secretário-geral do Partido Socialista, não vejo mal nisso. Agora, não faz sentido fechar e abrir e fechar. Mas, de facto, fechar em tribunais que não é justo que sejam fechados, que tribunais que vão prejudicar o acesso do cidadão à justiça. Mais do que isso, vão prejudicar, se calhar, a credibilização da justiça junto dessas populações e se fecharem agora e reabrirem daqui a 2 ou 3 anos, não vejo que isso seja nenhum inconveniente. Tal e qual como nas freguesias, também se fala que pode abrir freguesias. Eu acho que aquilo que foi mal feito, se depois for reposto, não tem mal nenhum. O que não deveria acontecer isto. E o dinheiro, e o tempo, e os recursos que se gastam a fazer e a desfazer as coisas, não é? Esse é o problema. Reparem, as pessoas não têm ainda a noção dos efeitos que vai ter esta reforma se persistir em aplicá-la a partir do dia 1 de setembro. Porque já há uma leve esperança. Eu estive, aliás, na sexta-feira, na Assembleia da República, a assistir ao debate parlamentar sobre esta matéria e da parte da Ministra da Justiça houve já um indicador de que poderá haver uma
a necessidade de adiamento de implementação da reforma. E se assim for, a Ministra da Justiça assumiu mesmo que esse adiamento far-se-á. Portanto, eu acho que isso deve ser feito, porque nas condições atuais, ou melhor, com a falta de condições atuais, a implementação desta reforma em setembro pode ser uma hecatombe nos tribunais de dimensões inimagináveis. E eu não queria ser, como é que direi, não queria de facto criar aqui uma situação de caos, não quero ser muito negativista, muito cético, mas eu não sou o que digo. Diz a Procuradora-Geral da República, diz o Conselho Superior da Magistratura, dizem os magistrados, dizem os advogados. Portanto, era bom que o Governo ouvisse alguém. Rui, antes de falarmos desta provável hecatombe do sistema, como é que classifica as palavras de António José Seguro, dizendo que daqui a um ano, se for governo, vai desfazer tudo? Eu acompanhei quase em tudo aquilo que disse o Fernando Jorge, à exceção dessa parte. E eu queria dizer que a Justiça tem, de facto, vivido destas querelas partidárias. Ou seja, esta declaração do líder do Partido Socialista nem sequer é inovadora. Ela é inovadora apenas na mensagem antecipatória, porque normalmente quem chega ao poder, a primeira coisa que faz é alterar quase tudo o que o parceiro fez quando lá estava no poder. E, portanto, mas precisa de estar no poder. E, portanto, depois, quando tem o poder, evidentemente tomam as atitudes. E tomam as atitudes para satisfazer um conjunto de clientelas, um conjunto de querelas partidárias, um conjunto de interesses partidários e não para servir aquilo que é o interesse público. Porque a Justiça é um serviço público que deve ser prestado ao cidadão. E normalmente, e portanto, a Justiça tem vivido sempre destes altos e baixos. Ou seja, nunca houve uma preocupação. Fez em tempos um pacto de regime que depois acabou por ficar no papel. Nem sequer teve equação prática. Ou seja, a Justiça vive permanentemente destas atitudes de quem vai para o governo altera tudo ou quase tudo o que o seu o antecessor fez. Evidentemente, esta declaração é apenas antecipatória, porque ainda não está no poder, mas já está a anunciar uma mexida. Ou a ameaçar mesmo. E a ameaçar. E isto é preocupante. Porquê? Porque isto pode ter apenas interesses puramente partidários e interesses de lógica eleitoralista. E quando assim é, pensar a Justiça nestes termos é pensar erradamente. Até porque, e portanto a minha preocupação, de facto, eu não acompanho aqui o Fernando Jorge, porque sei, e ele também sabe, que mexer na Justiça e uma reforma desta magnitude, e desta importância e deste volume de 230 e tal comarcas que passam para 23, com comarcas que se distinguem com movimentos de processos de um lado para o outro. Centenas de milhares de processos físicos, do ponto de vista também informático. De, por exemplo, o quadro de funcionários até que ainda nem sequer está preenchido. Evidentemente que fecha-se. O processo dos vice-presidentes. Evidente. Com este problema que está. Fecha-se e depois reabre-se, isto, obviamente, a hecatombe é maior. Ou seja, isto é tão, do meu ponto de vista, insensato e imprudente aplicar esta reforma à força no dia 1 de setembro, como é alguém que tem pretensões a ser primeiro-ministro deste país, fazer uma declaração antecipatória que vai alterar tudo quando chegar ao governo. E, portanto, é tão imprudente querer pôr esta reforma no dia 1 de setembro à força, quando todos os indicadores demonstram que, de facto, isto vai provocar, considerando, e todos estão de acordo, de que é preciso mexer, de facto, na orgânica dos tribunais. Mas é preciso, como eu dizia no último programa, eu entendo que isto deveria ser parcelarmente. E, portanto, não fazer a reforma no todo. Mas, evidentemente, que o fazer isto, e, portanto, é tão imprudente do meu ponto de vista, como eu estava a dizer, querer fazer uma reforma quando todos os indicadores dizem que fazer desta forma vai provocar estragos na Justiça, mais do que aqueles que a Justiça já tem. Os déficits de morosidade são gravíssimos, os déficits de credibilidade são... A Justiça hoje tem um déficit de credibilidade assustador junto do seu cidadão, que os políticos tinham que ter maior responsabilidade e, se quiser, maior amor por um serviço público que é fundamental, que é o serviço da Justiça. E deixarem-se das querelas partidárias e deixarem-se das querelas políticas, porque, de facto, este tipo de reformas exigia... Ou seja, o secretário-geral do Partido Socialista veio dizer o que veio dizer. Mas, evidentemente, isto exigia que, de facto, existisse um acordo prévio entre todos, entre quem tem pretensões de ser governo neste país. Sim. E, portanto, eu sei que, por exemplo, ou pelo menos isto é público, na proposta, por exemplo, que o Partido Socialista apresentou à Troika, também propunha
e encerramento de tribunais. E, portanto, é preciso... Eu sou contra o encerramento. E sou contra o encerramento, como já aqui disse, pelo método quantitativo, que é apenas o método que foi adotado, que é ter uma comarca que tenha X número de processos, deve ser encerrada. Se não tem X número de processos, deve ser encerrada. Obviamente, considerando que cada processo tem a sua complexidade e, portanto, partindo deste princípio e pondo em causa uma coisa que é fundamental na justiça, que é a lógica de proximidade, que é a justiça junto do seu cidadão. Porque a justiça, para além de ser um serviço público, é um elo de soberania, é um símbolo da República, e que é fundamental que esteja no território. E, portanto, adotar apenas o método económico, o método quantitativo, que é aquilo que está em causa, por sugestão de troicas ou menos troicas, quando a troika não conhece o direito português, quando não conhece a nossa realidade judiciária. Isto é que é grave. E, portanto, é preocupante esta afirmação. Assim como é preocupante, e acabou o Fernando Jorge de dizer que pensa que a Ministra da Justiça já fez um pré-anúncio que poderá, de facto, recuar em colocar a reforma no dia 1 de setembro, e, portanto, isto é uma boa notícia. E, portanto, é bom... Ainda não é notícia. Ainda não é notícia. Não é. Ou, pelo menos, esta pretensão. Mas é fundamental que quem esteja no governo, ou quem tenha pretensões a ser governo, que se entendam de uma vez por todas. A justiça não tem que estar subordinada a querelas partidárias, nem a querelas ideológicas. Portanto, estes senhores têm que se entender, e deviam se entender, para bem da justiça e para bem da dignidade do Estado de Direito. Fernando Jorge, é uma questão de timing, esta reforma, ou é esta reforma que está em causa? Eu tenho uma posição muito coerente desde há muito tempo relativamente à reforma. Eu sou contra esta reforma. Tudo o que ela significa. Não, eu entendo que a reforma em si, praticamente, contra tudo não direi. Eu acho que o modelo de gestão que esta reforma preconiza dos tribunais é positivo. Eu acho que o modelo de gestão é positivo. Agora, isto não é uma reforma, isto é uma revolução. Isto é encerrar os tribunais todos do país, porque quando se diz que vamos encerrar, não, vamos encerrar todos. E vão criar 23 novas comarcas. Claro. Portanto, isto vai ser uma revolução na área da justiça e teme exatamente por esses efeitos. Eu vou-lhe dar um exemplo, e eu julgo que o telespectador percebe muito bem. A nível dos funcionários, por exemplo. Já vamos aos funcionários, mas vou-lhe dizer, só para dar um exemplo, e aí as pessoas vão perceber. Quando foram instaladas as comarcas piloto, ainda no tempo do governo do Partido Socialista, na comarca do Baixo Alentejo, ou do Alentejo Litoral, aliás, é assim que se chamava, do Alentejo Litoral, que eram 4 comarcas, 4 tribunais que se juntaram, 4, 5, foi Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém, Ourique, e criou-se o novo Tribunal de Sines. Só para fazer a transferência dos processos nestes tribunais demorou 6 meses. O sistema informático, na altura, demorou-se... Ao fim de 6 meses, os processos ainda não estavam completamente disponíveis para ser trabalhados. Agora, imagine os milhões, não é os milhares. É que, neste momento, nos tribunais todos, há mais de 2 ou 3 milhões de processos. A transferência destes processos com um sistema informático obsoleto. Porque temos um sistema informático que não funciona, eu temo que isto pode ser a tal hecatombe da justiça, sabe? É que estas reformas, no papel, são muito bonitas. Eu relembro a reforma da ação executiva. A reforma da ação executiva, na altura, foi feita em Lisboa, porque a pendência nos tribunais de Lisboa era na ordem dos 35 mil e era muito elevada, considerada. Bem, 10 anos depois, 11 anos, foi em 2003, na altura tínhamos 35 mil, com a reforma, passado 10 anos, temos 300 mil. Pendentes, ações executivas. E, portanto, é esta visão que os políticos não têm e que nós temos que me preocupa, e, portanto, relativamente a esta reforma. Agora, para fazer esta reforma, e para ela, pelo menos, ter condições para funcionar mais ou menos bem, era preciso termos o tal sistema informático que já vimos que não existe. Era preciso que os tribunais tivessem as instalações adaptadas para a instalação das novas instâncias locais, centrais, etc. Há tribunais que ainda não começaram as obras. Estamos em maio. Há tribunais que não começaram as obras, há outros que estão muito atrasadas. E, portanto, é outro fator. O fator fundamental, os funcionários. Toda a gente diz que nós, há mais de 10 anos, praticamente, não há admissão de funcionários. Nós, neste momento, temos um déficit na ordem dos 2 mil funcionários relativamente aos quadros atuais. Os quadros para as novas comarcas ainda não foram publicados. Nós não sabemos qual é os quadros de funcionários das novas comarcas. Nós não sabemos qual é o nosso estatuto, como é que vai ser instaurada a mobilidade. Estamos a como falar é que não de funcionários vai... especializados. Naturalmente, que podem ser movimentados de um sítio para o outro. Repara, Alberto,
tão especializados que há pouco tempo conseguiu-se fazer um recrutamento, enfim, para tentar minorar algumas deficiências que eram de facto já insuportáveis nos tribunais. Fez-se um recrutamento interno no âmbito da administração pública. Concorreram 200 funcionários, interno, 200 funcionários que vieram de outros organismos, câmaras municipais, da PSP, de outros ministérios, da agricultura. Desses 200 ficaram 30 nos tribunais. Os outros disseram, não, a gente aqui não trabalha porque não estamos habituados a este funcionamento, não tinham formação adequada, não são melhores nem piores, são ritmos diferentes e são particularidades e especificidades diferentes. Um funcionário judicial tem efetivamente essa especialização. Tem que saber da informática, custas, processo civil, processo penal, leis tutelares de menores, etc, etc. E, portanto, é de facto uma especificidade muito grande. Nós temos um déficit neste momento, como disse, 2.000. Eu acho que não seriam necessários 2.000, também não vou fazer demagogia com isso, nem corporativismo. Eu acho que com 500, 600, se calhar resolvíamos o problema para já. Mas onde é que está o recrutamento? Este número dos 500 foi da Procuradora-Geral da República há pouco tempo. O senhor vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura, o senhor desembargador, há pouco tempo ouvido na Assembleia da República, no âmbito das prescrições, disse que o que é que adianta despachar os processos, os juízes nos gabinetes, para depois chegarem à Secretaria e não haver funcionários para os tramitar. Aliás, acontece aqui com o senhor desembargador, eu sei que ele é uma pessoa que tem os processos todos em dia, mas se calhar depois os processos chegam à Secretaria e não há funcionários para os despachar. E, portanto, são todas estas deficiências... Diga agora que as prescrições acontecem por inexistência de funcionários judiciais. Não é por causa dos funcionários judiciais, não estou a dizer isso. O que estou a dizer é que isso pode ocasionar também algumas situações... Naturalmente, os funcionários judiciais não despacham os processos, nem são eles que dão os despachos. Agora, a tramitação dos processos na Secretaria, obviamente que não anda com a celeridade desejável e adequada quando numa Secretaria de 10 há 4 funcionários. E, portanto, isto não é possível. Agora, esta reforma tem todas as condições, como vimos, por tudo isto, para não dar certo. Porquê é que se insistem em ir com a reforma para a frente? Mas é sempre bom bater nestas teclas, porque se de facto quem está no poder, se persistir nesta ideia de implementar esta reforma no dia 1 de setembro, houve muita gente que foi contra, que disse que isto ia provocar e vai provocar o desastre ainda maior na eficácia e na eficiência da justiça, que vai aumentar a confusão total, que vai aumentar os índices de morosidade e depois venham cá dizer que a justiça está atrasada, que a justiça é morosa, que a justiça contribui também para obstaculizar o desenvolvimento económico, a atração de investimento estrangeiro, depois venham cá dizer e que a culpa depois é dos operadores. E, portanto, toda a gente está a alertar. É evidente que, olhando para o tecido e para a reforma, evidentemente que não se percebe qual foi o critério do legislador. Não, é um critério confuso, não há um critério objetivo de encerramento aqui e não encerramento ali, não se percebe, tanto é que numa primeira fase encerravam umas e depois, porque houve uns lobbies autárquicos que se mexeram com mais força, recuou-se e já não se fechou aquelas e passou-se a fechar outras. E, portanto, abriu-se à discussão pública e mudaram-se as perspectivas. Exato. Não, é assim que o governo diria, mas mudaram e depois aparecem outras. E depois é preciso perceber porque essas. E é evidente, como disse aqui o Fernando Jorge, e bem, vai-se fechar tudo, porque se vão criar novas unidades, novos tribunais e depois novas unidades. Esta designação de unidades orgânicas é uma coisa absolutamente desprestigiante do caráter de soberania que deve estar revestida a justiça. E é também este símbolo, este simbologismo que muitas vezes marca a confiança que os cidadãos têm ou não têm na sua justiça. E, portanto, é verdade. Eu até agora estive a pensar um pouco mais, provavelmente poderá esta declaração do secretário-geral do Partido Socialista poderá ser um aviso à navegação para ver se o Governo pondera e se não põe a reforma em público. Em banho-maria. Não, se põe em banho-maria e se de facto não faz publicar esta reforma e a entrada em vigor no dia 1 de setembro. Agora, a Justiça já tem déficits de morosidade grandes. Há uma desarticulação no quadro de funcionários. Há uma insuficiência de funcionários.
há uma desarticulação na gestão do quadro de magistrados do Ministério Público e magistrados judiciais. Saber quem fica e quem não fica. Depois isto pode levantar até um conjunto de problemas que é relacionados, por exemplo, com conflitos de competência. Exato. Que é preciso as pessoas ponderar isto. Quem está no terreno é que sabe. Conflitos de competência. Depois, princípios, por exemplo, que se põem em causa, que é o princípio do juiz natural, que também é posto em causa. Ou seja, o que é fundamental alertar é que, se isto trouxer prejuízos maiores para a Justiça, tem que haver, de uma vez por todas, responsáveis. Responsáveis. E é evidente que essa responsabilidade é uma responsabilidade política, mas tem que ser um bocadinho mais para além dessa responsabilidade política. O legislador tem que ser... O legislador, se é incauto, se age com negligência grosseira e se não pondera os efeitos de uma reforma que coloca em cima da mesa, e essa reforma ainda vai perturbar mais o sistema, evidentemente que tem que haver aqui uma responsabilidade para além da responsabilidade política. Tem que haver outro tipo de responsabilidade. Tem que haver outro tipo de responsabilidade. Criminal? Ou criminal ou civil. Tem que haver outro tipo de responsabilidade. Porque o investimento nesta reforma também é muito grande. Porque depois, exatamente... Quantos milhares se vai gastar nesta reforma? Exatamente. Que se calhar não era necessário. Mas nós não nos esquecemos do início da anterior reforma da Justiça, do início, que foi do governo de José Sócrates, não é? E uma série de alterações com as comarcas piloto também, não é? Ainda não nos esquecemos dessa. E repare, essa é outra questão. Instalaram-se 4 comarcas piloto. Exatamente. O Baixo Fogo, o Alentejo Litoral e Sintra, 3, aliás, e a Lisboa-Sintra. E agora eu pergunto, nessas comarcas os processos andam mais rápido? A justiça aí é eficaz? É mais célere? Os juízes trabalham mais à vontade? Não, mas nem o gabinete do juiz está devidamente instalado. Porque isto implica depois um conjunto de recursos. Implica um conjunto de recursos financeiros, um volume de recursos financeiros enorme. Para além do embaraço. Ou seja, a mim o que me preocupa é a prestação do serviço ao cidadão. Exatamente. A prestação do serviço ao cidadão. Esta reforma vai prestar um melhor serviço ao cidadão? Sim ou não? Esta reforma vai tornar a justiça mais longe do cidadão? Sim ou não? Esta reforma vai fazer com que a justiça seja mais rápida, mais célere, mais eficiente e mais eficaz? Sim ou não? E é quem tem o poder legislativo e quem tem esta responsabilidade é que tem que se interrogar. Deixar de cumprir calendários eleitorais e estar aqui só para assinar cá por baixo que eu fiz esta grande reforma, desta enorme magnitude, só que fez uma enorme atrapalhada. A questão e a palavra-chave, o Sr. Desembargador disse-o bem, a palavra-chave é meios. O que é preciso são meios. E essas comarcas piloto não deram, de facto, a resposta que se estava à espera porque não têm meios. A começar no sistema informático, a começar no sistema informático, dos funcionários, dos magistrados, do tal gabinete. Ou seja, não têm os meios. Portanto, é muito bonito no papel a reforma, mas a reforma só funciona se houver os meios adequados. E não há. Repara, o sistema informático é fundamental. Há anos que dizemos isto. Não era preciso, se calhar, grande reforma na Justiça, não era preciso esta questão das comarcas, era o sistema informático. E sua opinião, porque é que, numa altura em que estamos num mundo globalizado, em que podemos comprar o sistema informático a qualquer parte do mundo, temos, inclusive, em tecnologias de informação, excelentes técnicos, excelentes engenheiros. Não sei. Não pois, isso é uma pergunta para fazer aos responsáveis do Ministério da Justiça. E o dinheirinho vai para todos os lados e nunca vai para a Justiça. Os orçamentos da Justiça sempre foram os parentes pobres de todos os orçamentos. Qualquer cidadão esclarecido sabe que um sistema de justiça tem que ter um belíssimo sistema informático integrado. Quer ir ao meu gabinete para ver o computador que eu tenho lá? Quer ir ao meu gabinete para ver a máquina que eu tenho lá de impressora? E também leva uma secretaria se quiser ir, faz favor. Onde há 15 ou 20 funcionários e uma impressora. Mas, repara, quase como máquina de escrever. Repare, há desde logo um aspecto que é fundamental. E hoje não é tema do programa, mas que é a segurança do sistema informático. Tem que ser um sistema informático seguro. Já nem estou a falar disso. Exatamente, porque vimos o que aconteceu nos últimos dias, com os ataques à Procuradoria-Geral e a outros órgãos. Bem, desde logo tem que ser seguro. Mas a partir do momento em que seja um sistema informático competente, capaz e com os níveis de segurança adequados ao funcionamento do Tribunal, isto devia funcionar como funcionam os bancos. Eu, se estiver em Vila Real de Santo António e quer saber o que é que se passa com o meu processo em Bragança, não sei, tenho que ir a Bragança. Não é? Mas se eu estiver em Vila Real de Santo António e quiser gerir a minha conta no Banco de Bragança, na agência de Bragança, que é onde eu moro, eu vou a Vila Real de Santo António, à minha agência bancária, e eles vão lá e dizem-me tudo. Exatamente, e dizem-me tudo. E, portanto, é isto que não é preciso inventar nada. Está tudo inventado. E era este sistema informático na área da justiça que devia funcionar. Isto permitia não só uma maior celeridade e eficácia nos processos, mas também a deslocação do trabalho em vez dos funcionários. Porque se tivéssemos, por exemplo, na área de Bragança,
muitos funcionários no Tribunal de Bragança, mas poucos processos, e em Vila Real muitos processos e poucos... Pode-se deslocalizar o trabalho através da... Teletrabalho, como Exatamente. É óbvio. E já não é preciso deslocar os funcionários. Portanto, tudo isto são questões simples que nós transmitimos, mas os políticos gostam de fazer mais reformas de poupa e O simplicidade. sistema informático necessário e adequado a acompanhar a magnitude desta reforma tinha que ser com um volume financeiro enorme, tinha que ser um sistema financeiro, um sistema informático completamente diferente, do dia para a noite, daquele que existe nos tribunais. Era um programa completamente Daquilo novo, que mas existe também nos tribunais. não seria nada de extraordinário. Mas isso não seria nada de extraordinário. Nem investido, não é? E a maior parte dos computadores que por aí andam nos tribunais são da idade... Sim, da idade da pedra. Muito bem, esta semana ficámos a conhecer o caso de um ex-diretor-geral do Ministério da Administração Interna que é agora acusado de corrupção e participação económica em negócio. Suspeita-se que terá parcelado a execução de múltiplas obras para serem adjudicadas por ajuste direto e depois que terá favorecido empreiteiros conhecidos. Ficou detido em prisão preventiva depois de ter sido ouvido durante várias horas no Tribunal Central de Instrução Criminal em Lisboa. O processo foi desencadeado por uma auditoria solicitada pelo ministro Miguel Macedo. A investigação está a passar a pente fino os contratos assinados por este dirigente que cessou funções há menos de 3 meses. O Tribunal aceitou o argumento do Ministério Público de que as investigações poderiam ser perturbadas se o antigo dirigente permanecesse em liberdade. Rui Rangel, aqui apetece-me ser um pouco provocatória. É raro acontecerem este tipo de auditorias que levam a uma suspeita concreta, que levam a uma detenção. Aqui apetece dizer que neste sistema, neste elo, alguém ficou insatisfeito? Deixe-me começar por responder com um pensamento do Luther King, que ele dizia: o que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. A corrupção é feita disto. A corrupção é feita de um conjunto de silêncios entre bons e maus, de silêncios entre lobbies... Medos e não medos, de silêncios entre lobbies, de silêncios entre clientelas, de silêncios entre interesses na administração, interesses públicos, interesses partidários, e, portanto, é este silêncio. E, portanto, por isso é que a corrupção é sempre um crime difícil de prova, difícil de ser investigado, porque vive destes silêncios. E estes silêncios são, de facto, perturbadores. Aqui o e depois é o silêncio... Quebrado. Não, espere, eu vou já responder à sua questão. E depois o silêncio é a mola que, de alguma forma, trava depois... porque o silêncio depois transforma-se em cumplicidades. E, naturalmente, que muitos dos silêncios, e eu não estou a reportar o meu caso concreto, não estou a reportar, nem quero falar do caso concreto, mas os silêncios geram depois cumplicidades. E, obviamente, que as cumplicidades geram teias de interesses que travam um conjunto de auditorias que poderiam e deveriam ser feitas com critério, com continuidade, sistematicamente, e não, de vez em quando, naquilo que tem que ver com a administração pública e com os interesses da administração pública. Porque a administração pública deve pautar por critérios de confiança, por critérios de transparência, por critérios de igualdade e por critérios que reforcem aquilo que são os interesses daquilo que é um verdadeiro Estado de Direito. Quando estes elementos se destroem todos, evidentemente que não há administração pública, não há confiança, não há transparência, não há igualdade, os cidadãos são tratados de forma desigual, não há o princípio da confiança, não há rigorosamente nada disto. Por isso é que nós temos cifras de auditorias negativas, temos cifras de condenação negativas. Não me reporto ao caso concreto, porque há sempre um princípio fundamental que eu tenho que manter, que é o princípio da presunção de inocência. Agora, temos que todos. Pronto, o princípio da presunção de inocência. Agora, evidentemente e a suspeita é concreta. Este diretor-geral tinha a seu cargo obras no Ministério da Administração Interna. E até 150 mil euros podia adjudicar por ajuste direto, isto é, decidir quem é que vai fazer a obra. E ele descobria uma obra que por acaso até custava 500 mil euros e parcelava essa obra em várias empreitadas para poder adjudicar a quem
lhe interessasse. E se lhe interessava por alguma razão. Esta é a base da acusação do Ministério Público que ainda está a investigar. Fernando Jorge, isto é comum? Isto é estranho que seja alvo de auditoria e alvo de investigação? Não é estranho. Eu acho que se existem indícios, não vejo que haja nenhuma estranheza. Eu diria o que é estranho é haver tão poucos casos, se calhar. Isso é que se calhar é estranho. E isto porque não existe, efetivamente, uma estratégia... O que é que terá corrido bem? Não há uma estratégia de ataque à corrupção na administração pública. Não há. Claro. Quer dizer, não há de facto um plano... Sabe, eu ainda sou do tempo, não sou muito velhinho, mas ainda sou do tempo em que havia uma alta autoridade contra a corrupção. O Sr. Desembargador lembra-se com certeza. Eu não digo que seja necessário criar agora uma alta autoridade, mas, se calhar, devia de haver um serviço de auditorias e fiscalização no âmbito da administração pública mais eficaz e mais eficiente. Mas aqui funcionou, foi o próprio Ministro Miguel Macedo. Ainda bem, aqui funcionou. O problema é onde não funciona. Porque, se calhar, casos como este, há mais. Se calhar, não sei, não os conheço. Se não denunciava-os, naturalmente. Mas provavelmente haverá mais. E não só ao nível da administração central, também da administração local. Porque é isso, não existe uma estratégia de combate à corrupção na administração pública e devia de haver. Porque se há alguém penalizado também com isto, somos todos nós, o cidadão, mas fundamentalmente quem trabalha na administração pública como nós. E que vemos muitas vezes a nossa imagem manchada por causa deste, que às vezes nem são propriamente, digamos, os funcionários públicos de carreira. São funcionários políticos que prestam, durante algum tempo, funções públicas. E, portanto, quanto a isto, nada a dizer, eu acho que muito bem. Houve investigação, foi apanhado o prevaricador. Eu também, naturalmente, respeito a presunção de inocência, que naturalmente há investigação, mas acho que todas estas situações devem ser investigadas e depois levadas até às suas últimas consequências. Mas isto é um problema de investigação ou é um problema de legislação? É as duas coisas. E o que o Sr. Desembargador disse é um problema, de facto, dos silêncios também e da gestão dos silêncios. Muitas vezes há situações que as pessoas conhecem, mas pactuam porque também é no interesse delas. E, portanto, enquanto houver aqui interesses difusos, se quisermos, neste âmbito da corrupção da administração pública, com certeza que havia pessoas que conheciam esta situação. Desde logo os empreiteiros. Mas que se calhar não é desde logo eles. Mas enquanto houver estas situações, não é? Em que houver estes pactos de silêncio, e disse muito bem o Sr. Desembargador, enfim, estas situações são mais fáceis, são mais difíceis, aliás, de investigar. Porque os grandes níveis de corrupção, nós sabemos onde é que eles estão, no ordenamento do território, no urbanismo, na concessão de benefícios públicos, na aquisição de bens e serviços, é neste setor. E, portanto, é aqui. Obviamente que, a Alberta perguntava bem, mas é só um problema de legislação? Eu então começo antes. É um problema de prevenção. De facto, combate-se bem a corrupção se tivermos níveis de atuação do ponto de vista preventivo que, de facto, consigam combater de forma eficaz a corrupção. Eu não tenho a ideia, como muita gente, ou algumas pessoas têm, que Portugal é um país de toda a gente é corrupta. Não tenho esta ideia. Não tenho esta ideia, e eu sei que há pessoas que têm essa ideia, pessoas até com responsabilidade na área da justiça. Eu não subscrevo este pensamento, mas temos níveis de corrupção preocupantes. E, portanto, prevenção. Prevenção, 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 prevenção. Depois, legislação. O Guilherme de Oliveira Martins, o Presidente do Tribunal de Contas, diz uma coisa, sempre, quando fala sobre isto, diz isto. E onde é que há a maior complexidade, a maior teia de a legislação mais complexa, mais cheia de truques, cheia de um conjunto de manobras. Legislação clara, enxuta, simples e objetiva. Outro elemento fundamental para o combate eficaz quanto mais complexa, à corrupção. Mais mas o problema depois é isso, é a consciência da ilicitude do nosso legislador. É que o nosso legislador age com consciência da ilicitude. Porque muitas vezes cria legislação. Então, nesta área do urbanismo, dos PDMs e destas situações todas... Já com o alçapão... Cria já a legislação complexa, então, por exemplo, a legislação complexa de quem a faz, para depois é pago para fazer esta legislação complexa, depois é pago para simplificar essa legislação, e obviamente que
uma legislação complexa, e nós temos uma legislação complexa, cheia de armadilhas, cheia de alçapões, cheia de truques, favorece a corrupção. E depois, o outro elemento é, de facto, nunca houve uma estratégia, mas em 40 anos de democracia, nunca houve, seja partido da esquerda, partido da direita, partido do centro, nunca houve uma estratégia definida, uma prioridade nas opções políticas de qualquer governo, anunciam publicamente. Mas depois, na prática, nunca houve uma vontade política de combate à corrupção. Só uma questão, Sr. Desembargador, não esquecer de dizer que quem faz a legislação não são os juízes. Não são, exatamente, são os políticos. São os políticos. São os políticos. E sobretudo na Assembleia da Na República. Assembleia da República. Nem são os jornalistas. Nem são os jornalistas. Nem são os funcionários. Claro, nós não. Nós com certeza que não. Uma ação de inspeção aos programas informáticos de faturação usados por 178 estabelecimentos comerciais resultou em 108 arguidos. Serão agora investigados para apurar eventuais montantes não declarados às finanças e que poderão vir a ser acusados de crime de fraude fiscal. A operação Fatura Suspensa terá descoberto que o sistema informático eliminava as faturas através de versões adulteradas do programa. Se não fosse pedido número de identificação fiscal ou o pagamento não fosse feito através de terminais multibanco, as faturas em causa ficavam suspensas, podendo depois ser eliminadas sem entrarem no sistema e sem comunicação ao fisco. Fernando Jorge, isto onde há uma possibilidade de fugir ao fisco, agarra-se. Isto é o português no seu melhor, aquilo que somos capazes. Agora, vamos lá ver, eu até troquei impressões já com o meu colega, aliás, tive um dia destes, né, numa iniciativa conjunta, com o meu colega presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, o Paulo Ralha. E, de facto, falámos sobre esta questão, porque estava na ordem do dia, e o que ele diz é muito simples. Ele diz, isto efetivamente acontece com muita frequência, e acontece por duas ordens de razões. Primeiro, porque quem faz estes programas informáticos tem maior capacidade e maior competência do que os que fazem os programas das finanças. E segundo, porque eles não têm pessoal disponível a nível das inspeções de finanças para poder fiscalizar este tipo de situações. E, portanto, estas situações vão continuar a acontecer por todo o país. 178 lojas, não é? Estabelecimentos comerciais. Resultaram 108 arguidos. Isto aqui é uma taxa. Foram inspecionadas 170. Agora, repare. Segundo ele me referiu, a incidência deste tipo de fraude, de falsificação, é predominante na indústria da restauração. Estamos a falar de cafés, restaurantes, bares, etc. Cabeleireiros e oficinas de mecânica. Agora imagine quantos milhares há no país todo. Portanto, como é possível isto? Não é possível inspecionar isto. Foi exatamente em relação a esse setor específico que o Governo legislou, dando a dedução fiscal a quem apresentasse faturas. Cabeleireiros, restaurantes, mecânicos. Pois, mas em contrapartida, a dedução fiscal a quem apresentasse faturas de utilização nesse estabelecimento. Do sorteio. Não, são duas coisas diferentes. Eu sei. Pensei que era do automóvel. Não, primeiro foi a dedução, sim, dos 200. Já mas eram algum automóvel, não? Não, estou à espera de trocar o meu. Ainda bem, porque depois tinha que Coitado, pagar o está imposto. tão velhinho, tem 15 anos. Depois saía o automóvel, tinha que pagar o imposto de circulação, que é bastante elevado. Não, e se tivesse alguma dívida, não tinha dinheiro, nem sequer recebia ia buscar outra vez o automóvel. Se tivesse alguma dívida, nem sequer recebeu o automóvel, mas não tenho de certeza. E, portanto, é uma área muito grande, enfim, com vários atores, com vários intervenientes, com restauração, mecânicos, cabeleireiros, e as inspeções de finanças não têm capacidade. E o sistema informático que produz, digamos, estas alterações, ou seja, que faz esta falsificação, é um programa muito bem feito, que praticamente só é possível detectar na hora. E repare, na maioria das situações, existe uma determinação, uma orientação, eu não sou especialista nas finanças, mas julgo que é uma orientação, ou mesmo até uma obrigação, de avisarem com antecedência que vão fazer essa fiscalização. Os inspectores de finanças têm que avisar antecipadamente que vão fazer essa fiscalização. Ora bem, eles normalmente utilizam isto com pens e etc. Mas estamos a falar aqui do mercado. Estamos a falar aqui do mercado, que é o mercado dos fornecedores de equipamento, de software e de hardware, que têm que ser certificados pelas finanças. Exato. Portanto, aqui também há um trabalho das próprias finanças a perceberem quem é que estão a certificar, não é?
Sim, com certeza, mas as finanças não tiveram conhecimento que eles fabricam, digamos, esse software. O software que eles fazem e que é público, digamos assim, e que é apresentado publicamente é o software correto. É o que é correto, é o que está certo. O outro é feito... Isso é como as camisolas Lacoste e estas coisas que se faziam por aí, não é? Nós também fabricamos para os italianos, mas depois também fabricamos para o mercado interno, a preços de feira, não é? Compra-se ali na feira de Carcavelos e etc, não é? Sim, com defeito, não é? As tais coisas com... Eu diria que isto é normal. É Portugal no seu melhor. Tivemos aquele exemplo anterior do tal diretor da administração interna e depois temos estes, dos mais pequeninos. Isto é a corrupção dos grandes e a corrupção dos pequeninos. Também aqui tem que haver. Estamos a 12 minutos do final do programa. Dizer uma coisa sobre isto. Diga. Tem todo o tempo do mundo, o senhor juiz desembargador. Não, dizer que, obviamente que é uma matéria de enorme seriedade. Porquê? Porque quanto maior é a fuga ao fisco, claro, e quanto maior há a subversão do não pagamento do imposto, evidentemente alguém vai ter que depois pagar esta fatura e vai ter que ser subcarregado, obviamente. Mas também está longe de ser demonstrado, do ponto de vista, digamos, da eficácia de um sistema fiscal, que um aumento brutal dos impostos, como existe em Portugal, tenha, no outro lado da moeda, uma eficácia na cobrança do imposto. Isto é, quanto maior é a carga e a severidade dos impostos, maior é a tendência para existir fuga e evasão fiscal e para existir um conjunto de truques para que as pessoas fujam ao fisco. Evidentemente que pagar o imposto é um dever cívico de qualquer cidadão, mas evidentemente também é um dever do Estado que o cidadão, quando paga os seus impostos, consiga ter melhor educação, melhores escolas, melhor saúde e normalmente os portugueses, evidentemente, estão subcarregados com muitos impostos e depois não veem o dinheiro dos seus impostos serem bem empregues e bem gastos naquilo que deveriam ser gastos. Dito isto, a mim surpreendeu-me pela negativa ver alguns representantes destas empresas fornecedores de hardware e de software, numa reportagem, numa televisão concorrente da RTP, em que estão certificados, de algumas dessas empresas estão certificadas pelo Ministério das Finanças. São todas. Exatamente. Têm de estar, aliás, mas estas que fornecem têm para dizer claramente que fabricavam software que permitisse uma contabilidade paralela, que permitisse, como a PEN, fazer aqui uma pirataria do ponto de vista informático e contabilístico, porque senão não tinham clientes para o software que fabricam. E, portanto, eu vi isto ser dito. Isto é, fabricaram já com esta válvula de escape? Eu vi isto ser dito, exatamente. Ou seja, se nós fabricamos um sistema puro, bacteriologicamente puro, que não permita, de facto, haver... E bem, então agora com este caos dos 23, qualquer coisa do IVA que incide sobre a restauração. Se nós fizermos um sistema limpinho... Não é sobre a restauração, é o IVA... Não, está bem, estamos agora aqui... Eu sei que é todo, mas estas situações incidiu mais sobre cabeleireiros, restauração e etc, etc. Se nós fabricarmos um sistema limpinho, não temos clientes. E então temos que arranjar aqui um sistema limpinho, sujinho, limpinho, para nos permitir ter clientes. Isto foi dito. É a luta para a sobrevivência, um bocado. Isto foi dito. E depois isto, sabe, enfim, sei, é um jeito de graça, mas isto, roubar as finanças, o crime, eu não diria que é descriminalizado, mas é pelo menos atenuado, sabe? Porque, não, qualquer cidadão, repare. Ladrão que rouba ladrão. É um pouco isso. Ladrão que rouba ladrão. Aqui tem algum perdão. Não digo os cheiados, mas tem algum perdão. Que diz que haja legítima defesa. É um pouco. Repare, se nós tivermos algo para receber das finanças... Se eu tiver uma dívida para receber das finanças, ou um pagamento... Aliás, um dia deste foi notícia, um pagamento que foi feito indevidamente a mais, as finanças demoram muito tempo, não pagam com juros, mas se eu me atrasar no pagamento, cobram 2% ao mês de juros. As finanças cobram 2% ao mês de juros se eu me atrasar num pagamento do imposto de circulação, 2% ao mês. Isto são 20 e tal a 30%, quase 30% ao ano. É verdade. Então, o que é isto? Não é? Portanto, também...
Bem, Tiram para o lado. Com certeza, vamos. Façamos o apelo. Não. Estou a dizer que tem uma certa atenuante, mas não deixa de ser criticável, naturalmente. Enxergando a tribunal. É atenuante. É atenuante. Acho que vamos aos minutos finais. Não é pelo efeito que provoca no sistema económico, não é? Contribui muito para o aumento também do tal chamado déficit e depois é chamado a pagarem outros que cumprem religiosamente com as suas obrigações fiscais e que depois têm que... Nomeadamente os funcionários Exatamente, públicos. depois têm que cobrir, quanto maior é a evasão, outros vão ter que pagar relativamente a essa evasão. Minuto final, trouxe alguma coisa para partilhar connosco? Não, o minuto final, se calhar, esgotei-o no início, porque eu acho que aquilo que queria fazer aqui hoje era exatamente um apelo à Sra. Ministra da Justiça, não no sentido de ela tomar decisões, quem sou eu para fazer apelos ou dar conselhos do ponto de vista das decisões que deve tomar, mas eu acho que neste momento o que é preciso e o apelo é o bom senso. Eu acho que neste momento esta questão do mapa judiciário já é uma questão de bom senso e sobretudo naquilo que nos diz respeito a nós. E dizer isto com toda a frontalidade e com toda a lealdade. Os oficiais de justiça não estão disponíveis para pactuar com esta incapacidade e com esta insuficiência de meios que nos afeta muito para, em setembro, sermos sobrecarregados e sermos, se calhar, escravizados para uma implementação à força e desajustada do mapa judiciário. Portanto, queria deixar esta mensagem de que, efetivamente, era bom repensarmos esta situação do mapa judiciário, da implementação do mapa judiciário e adiá-lo, ou pelo menos analisar a sua implementação em moldes que sejam mais eficazes e que produzam o efeito que todos queremos, porque o que nós queremos, não é? Eu disse aqui que acho que aquilo vai correr mal e tenho muito medo que vá, e tenho quase a certeza que vai, mas gostava que não fosse. E tudo aquilo que depender dos oficiais de justiça, nós estaremos disponíveis para poder dar o nosso contributo no sentido de que as coisas no âmbito da justiça corram bem. Mas esta situação é praticamente impossível de correr bem. Tem tudo para dar mal e, quando assim é, dá mal. Esta questão. A segunda questão, eu hoje li no jornal, eu sou muito sensível a esta matéria, porque a Troika, nomeadamente no âmbito da justiça, preocupa-se muito com a questão das cobranças das dívidas e dos fatores financeiros, que os tribunais que mexem em dinheiro. E os tribunais que nós chamamos os tribunais sociais, que tratam com as pessoas, nomeadamente os tribunais de família, de menores, de trabalho, têm sido um pouco subalternizados. E eu hoje vi uma notícia em que duplicaram as crianças entregues à sua sorte e que as comissões de proteção de menores instauraram mais 30.344 processos em 2013. Isto é, de facto, muito preocupante. Eu tenho um relacionamento muito próximo e de muita consideração e admiração pelo conselheiro Armando Leandro e também pela doutora Dulce Rocha, que normalmente trabalha nestas áreas, com quem tenho uma amizade há muitos anos, trabalhámos juntos e mantemos essa amizade. Aliás, somos até, digamos, vizinhos da mesma freguesia, e tenho pela doutora Dulce Rocha e pelo doutor Armando Leandro, que estão nestas áreas, e quando li esta notícia, portanto, habituei-me a preocupar-me com estas situações. Uma sobrecarga muito grande para as comissões de proteção de crianças. É uma sobrecarga muito grande. Com poucos recursos, com poucos funcionários, com poucos especialistas. Exatamente, e o efeito desta situação não é atrasarem-se ou prescreverem processos. É porem crianças em perigo. É atrasarem-se crianças ou prescreverem crianças, passo os termos. E isto é muito grave. São vidas humanas. Rapidíssimo, e portanto associar-me a este último minuto e pensamento do Fernando Jorge relativamente às crianças deixadas à sua sorte. Nós aqui já discutimos muitas questões das crianças e da ação tutelar. E, portanto, associar-me e dizer que isso, de facto, é uma enorme preocupação quando o Estado deixa chegar a situações desta natureza e não se preocupa com isso e só estamos preocupados, não se preocupam com as pessoas, com as crianças, que são o futuro da amanhã deste país, preocupam-se apenas com o déficit e com os mercados. Deixar uma nota positiva, que é um inquérito que foi feito pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, num protocolo com a Direção-Geral de Política Legislativa do Ministério da Justiça, que os cidadãos, vá lá, uma boa notícia, consideram os tribunais o melhor fórum para a resolução dos seus litígios. E, portanto, é um voto de confiança que os cidadãos estão a dar aos tribunais, porque entendem que é o local, mesmo assim, com todas as deficiências, e evidentemente há algumas coisas que saem criticadas no funcionamento dos tribunais, mas com todas as deficiências, os cidadãos entendem que, para a resolução dos seus litígios,
que os seus litígios devem ser resolvidos nos tribunais e, portanto, dando aqui um voto de confiança e, digamos, de lealdade, se quiser até democrática, um princípio democrático dentro de um Estado de Direito, que é estas questões devem ser resolvidas nos tribunais e, mesmo assim, com morosidade e com as deficiências, os cidadãos continuam a rever-se nos seus tribunais e na resolução dos litígios através deles. Muito bem. Muito bem. Foi um gosto tê-lo aqui, Fernando Muito Jorge. obrigado, o gosto foi meu. Muito obrigada por estar aqui a refletir connosco sobre estas questões da justiça. Aproveito para dizer, em final de programa, que não tivemos a companhia de Paulo Saragossa da Mata. Esperemos que na próxima semana esteja recuperado. Rápidas melhoras. E rápidas melhoras aqui do programa. Já sentimos a sua falta. Regressaremos com mais notícias, com a reflexão sobre aquilo que está a dominar as manchetes no que diz respeito à justiça. Uma boa noite e até lá.